Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. Eu vou ler aqui o comentário da Margarete Rosa, que me chamou a atenção. Ela escreveu assim: agora é a condição de membro e não excomungado. Ontem eu estava falando a respeito, né, de ser entregue às bofetadas de Satanás. E Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, ele fala que a pessoa deveria ser expulsa da igreja, né? Eu usei o termo aqui excomungado. Algumas palavras na igreja estão em desuso, tá bom? Então, a palavra excomungado aqui, eu procurei ali rapidamente no manual, não achei. Aí eu achei no lugar da palavra excomungado, desassociado. Talvez seja isso que a irmã está falando. Aqui que a irmã colocou da condição de membro, o que foi mudado aqui, sabe aquele conselho disciplinar? A palavra disciplinar vem da palavra de tornar discípulo. Então, um conselho disciplinar é formado ali quando uma pessoa cometeu um pecado muito grave. E aí, então, o bispo, seus conselheiros, e ele podia chamar alguém da liderança no sacerdócio para ajudar aquela pessoa nesse conselho disciplinar, ou seja, ajudar a pessoa a tornar-se discípulo, tá bom? Um fiel discípulo de Jesus Cristo ali. Ali é traçado metas, né, de jejum, de oração, a pessoa se fortalecer no Senhor, tá bom? Então, o que antes era chamado de conselho disciplinar, hoje é conselho de condição de membro, tá bom? Como a irmã colocou aqui, né? O que está sendo avaliado ali é a condição do membro. Ele vai ficar um tempo sem tomar o sacramento e assim por diante, tá bom? Agora, a palavra excomungado aqui, eu não sei se estava em desuso, eu procurei no manual, não achei. Aí eu achei a palavra desassociado, então talvez esteja em desuso também. Uma palavra que está em desuso seria a palavra também pesquisador, né? Por exemplo, eu levo um amigo meu na igreja, aí as pessoas, você trouxe um pesquisador? Não, eu trouxe meu amigo. Então, a gente está em desuso essa palavra pesquisador, é amigo. Mesmo que seja outra pessoa que está visitando a igreja, é um amigo, tá bom? Então, a gente está em desuso aí nessa palavra. O que eu quis dizer, né, quando eu falei palavra excomungada aqui, é a mesma que está. Essa palavra excomungado vem da palavra do latim aqui, e no latim aqui, a palavra fica. A palavra excomungado se lê excomunicar, excomunicare, né? E aí, essa palavra ex, no latim, significa fora ou para fora de, e o comunicare é quase a palavra comunidade, né? Mas significa realmente ficar fora da comunidade. Então, tirar da comunidade, fora da comunidade, é isso que significa. Fora da comunidade cristã, é isso que significa a palavra excomungado, tá bom? Então, parece que está em desuso aqui, como a irmã falou também, eu dei uma olhada no manual, não achei, tá bom? Eu achei a palavra desassociado. Então, vamos lá continuar aqui, gratidão, Margarete, pelo seu comentário. Vamos continuar aqui a nossa mensagem Doutrina e Convênio, sessão 78. Eu vou ler o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: eis que esta é a preparação para o qual vos preparo, o alicerce e o exemplo que vos dou, por meio dos quais podeis cumprir os mandamentos que vos são dados, e pela minha providência, não obstante as tribulações sobre vós cairão. A igreja permaneça independente, acima de todas as outras criaturas abaixo do mundo celestial. Aqui ele fala que a igreja permaneça independente, tá bom? Houve uma época na história que a igreja e o Estado era a mesma coisa, né? Por exemplo, Moisés, ele julgava as causas judiciais e também as causas na igreja. Era a mesma coisa, não tinha uma divisão. Mas hoje em dia nós temos o governo eleito que nós votamos, tá bom? E tem a igreja separadamente. Então a igreja deve permanecer independente aqui. Continuando aqui, o versículo 15, Doutrina e Convênio 78, 15 diz assim: a fim de que recebais a coroa para vós preparado, e vos torneis governante de muitos reinos, diz o Senhor Deus, o Santo de Sião, e estabeleceu o alicerces de Adã ou de Amã. Bom, aqui então ele fala sobre receber, né, a coroa para o qual nos está preparado, tá bom?
Aqui, nessa sessão aqui, eu busquei a palavra preparação aqui, tá bom? Preparado, ou essa palavra similar aqui, e eu achei ela 5 vezes. Então eu falei, vamos falar sobre essa preparação, já que o Senhor falou que tem uma coroa preparado para nós, o que nós devemos fazer para estar preparado também para essa coroa? Então tem que ser uma via de mão dupla, né? O Senhor preparou para nós uma coroa, mas nós também temos que se preparar para essa coroa. A coroa é um sinal de vitória, né? O Senhor preparou uma vitória para nós, um reino. Então, pegando aqui o sentido da palavra preparação, o que significa para nós estarmos preparados nesse termo aqui? Significa nós aplicarmos o arrependimento e a santificação na nossa vida. Estar preparado também significa estar obediente, vigilante, né, ou seja, vigiar sempre, né, para não cair em pecado, em tentação. Também estar de prontidão, de serviço ou para anunciar o evangelho, tá bom? Então isso que significa a palavra preparação para nós, lembrando que Cristo, né, antes de começar o seu ministério, ele também se preparou, ele vai para o deserto lá, e durante 40 dias, né, 40 noites, ele jejua ali, para depois ele começa o ministério dele ali. Vamos lá, eu peguei aqui então na própria sessão 78 aqui, 5 palavras, né, 5 versículos aqui que fala sobre essa preparação, tá bom? Então, já que se está repetindo 5 vezes nessa sessão que não é muito grande, né, então ela é importante. Então, vamos pegar em cada versículo aqui e frisar, né, ou seja, reforçar essa palavra aqui de preparação. No versículo 10, né, Doutrina e Convênio 78:10 diz: do contrário, Satanás procura desviar da verdade o coração deles, para que se tornem cegos e não compreendam as coisas que para eles foram preparadas. Então, a primeira palavra aqui, eu estou pegando na ordem já aqui da Escritura, então eu peguei o versículo 10 primeiro, e foi a primeira vez que apareceu a palavra preparados aqui, e está falando de uma armadilha que o inimigo faz para cegar as pessoas, para as pessoas não perceber o que Deus tem preparado para elas. Porque se as pessoas soubessem o que Deus tem preparado para nós, elas não cederiam à tentação. Se nós pudéssemos vislumbrar, né, o reino celestial na sua glória, né, a gente ia falar, nossa, vou fazer qualquer coisa para ir nesse lugar, né? Então, a gente age por fé, a gente não viu o reino celestial, né? A gente não está vendo, então a gente age por fé, porque senão isso ia influenciar muito, né, as nossas ações ali, a ponto, né, de nós não precisarmos exercer fé. Então nós temos que acreditar. Mas o diabo, ele tenta fazer com que nós não saibamos dessas promessas. Ele tenta cegar a gente para a gente não entender a palavra de Deus e não saber o que Deus tem preparado para nós, tá bom? Então a primeira parte aqui da palavra preparação aqui é isso, que o inimigo ele tenta então cegar a gente para a gente não saber das coisas que Deus tem preparado para nós. A outra palavra preparação aqui vem no versículo 11, que diz assim: portanto, o mandamento vos dou: preparai-vos e organizai-vos por meio de um contrato ou convênio eterno que não se possa quebrar. Então, a segunda palavra sobre preparai-vos aqui é, é sobre convênios. Uma das maneiras que nós temos de nos preparar para receber a coroa, a vitória que Deus quer nos dar, é por meio de convênio, fazendo o convênio com Deus. O primeiro convênio que nós fazemos é o do batismo, né? E ali segue por outros convênios no templo também. Então, receber os convênios é uma maneira de nos prepararmos, tá bom? Para receber a vitória, receber Cristo de novo na terra. O versículo 13 diz assim: eis que esta é a preparação com a qual preparo o alicerce e o exemplo que vos dou. Aqui, né, ele está falando que deu um exemplo para nós, e essa é o mandamento que ele dá de nós nos prepararmos, de seguir. O Senhor aqui me fez lembrar, né, do batismo de Cristo, que ele era perfeito e não precisava ser batizado, porque ele era perfeito. E o batismo é para a remissão de pecados, mas Nefe ensina sobre isso, que Cristo, embora seja santo, perfeito, ele nos dá o exemplo.
Então, ele nos ensinou o que devemos fazer, seguir o exemplo dele. Então, se Cristo foi batizado, quanto mais nós, né, temos necessidade de ser batizados aí com água. Então, ele nos dá o exemplo aqui para preparar, né? Então, no versículo 13, nós lemos: Eis que esta é a preparação com a qual vos preparam. Falou duas vezes, né? Preparação com a qual vos preparam. E o alicerce e o exemplo que vos dou. Então, ele mesmo deu o exemplo dele para nós. O versículo 15, já é a quarta versículo aqui que eu vou ler, né? A fim de que recebais a coroa, é o versículo que nós lemos no versículo 15 aqui, né? Agora há pouco. A fim de que recebais a coroa para vós e preparada, e vos torneis governante de muitos reinos, diz o Senhor Deus, o Santo de Sião. Então, o propósito, né, para que nós possamos receber essa coroa, tá bom? Receber essa vitória da mão de Cristo. Então, nós devemos estar preparados, tá bom? Para nos tornar governantes. E Satanás realmente ele quer nos cegar sobre isso. Ele não quer que nós saibamos dessas coisas. Então, não quer que nós enxerguemos essas grandes bênçãos que Deus tem para nós. E lá no versículo 20, finalizando a parte aqui de preparação, diz assim: Portanto, fazeis as coisas que vos mandei, diz o vosso Redentor, sim, o filho de Amã, né, que prepara todas as coisas antes de vos arrebatar. Então, mais uma vez, a palavra prepara aqui, tá bom? Então, o que nós devemos fazer para nos preparar? O versículo 20 já logo fala aqui, portanto, fazeis as coisas que vos mandei. É fazer aquilo que Deus nos manda, aquilo que Ele nos pede, guardar os seus mandamentos. E ele fala aqui que preparada para as coisas que antes de ser-vos arrebatado. Esse termo, né, ser arrebatado, na verdade, é algo que vai acontecer literalmente. Quando Cristo, na segunda vinda, vir nas nuvens, nós seremos arrebatados ao céu com Ele, tá bom? E mesmo que nós estejamos mortos, nós vamos ressuscitar e vamos ser arrebatados também com os que estiverem vivos e forem fiéis ao Senhor. Esses serão arrebatados até a presença do Senhor, tá bom? E vai vir com Ele nas nuvens, tá bom? Então, aqui essa parte, né, que eu fechei da parte da preparação. Aqui também no versículo 15 que nós lemos, falou aqui sobre Adão de Amã, não foi? Deixa eu pegar aqui de novo, versículo 15, né? Quando diz aqui, a fim de que recebais a coroa para vós preparada, e vos torneis governante de muitos mundos, diz o Senhor Deus, o Santo de Sião, que estabeleceu os alicerces de Adão ou de Amã. Então, esses alicerces, né, de Adão e de Amã, Adão de Amã é um lugar onde 3 anos antes, né, de Adão morrer, ele reuniu a sua posteridade e também os líderes do sacerdócio ali, ele reuniu, né, os patriarcas, tá bom? E aí ele abençoou ali os patriarcas e a sua posteridade. E nessa reunião que ele fez, o próprio Salvador, né, o Senhor veio entre eles ali, claro, né, como o Senhor Jeová, ele veio entre eles e abençoou Adão como príncipe, né, de toda a terra ali também, tá bom? Então, é isso, né? Na verdade, o Senhor já havia dado todas as coisas, né, a Adão, né, e ele deu nome a todas as coisas, mas ele é o príncipe dessa terra aqui, tá bom? E aí, vamos para o último versículo que nós vamos ler hoje aqui, seção 78, versículo 16, continuando falando aqui sobre a questão de Adão e de Amã, né? Então diz aqui, que designou Miguel como vosso príncipe, né? Eu falei que Adão é o príncipe, é que Miguel é o mesmo Adão, tá bom? Miguel é o mesmo Adão aqui. Que designou Miguel como vosso príncipe e firmou-se os pés. Quando fala firmou-se os pés aqui, é que mesmo Adão, estando curvado pela idade, conforme diz a Escritura, ele profetizou sobre os seus antepassados até os últimos dias, tá bom? Ele fez profecias ali. Então ele firmou-se os pés e colocou-se no altar e deu-lhe as chaves da salvação, sobre o conselho e a orientação do santo.
o qual não tem princípio de dias, nem fim de dia, de vida, tá bom? Então, isso é descrito também lá essa reunião aqui, é descrita lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao 14, depois o versículo 21 ao 22 também, vai descrevendo, né, esse encontro aí de Deus, né, de Jesus com o ancião de dias que é Adão, tá bom? E nos últimos dias essa reunião vai acontecer novamente. E aí então o poder do inimigo vai ser limitado, né? Vai puxar as rédeas ali e aí vai entregar o reino ao povo de Deus, né? O milênio, então, o povo de Deus que vai governar. Deixa eu ler lá só para finalizar, ó. Daniel capítulo 7, versículo 22. Até que veio o ancião de dias e deu o juízo aos santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo, os membros, né, da Igreja de Cristo que foram fiéis ali. Então ele deu o juízo, tá bom? O controle ali. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, tá bom? Então até o dado presente, Satanás ele estava com grande poder sobre a terra, mas a partir desse momento é dado o reino aos santos, tá bom? Então começa o milênio aí onde Cristo vai reinar pessoalmente na terra. Então é essa mensagem que nós compartilhamos. Vou finalizar aqui, já que a principal mensagem que deve ficar para nós hoje aqui é sobre preparação. Então eu separei algumas frases aqui sobre preparação, tá bom? Eu peguei aqui, essa frase aqui é de Peter Drucker, diz assim: a melhor maneira de prever o futuro é prepará-lo. Interessante, né? A melhor maneira de nós prevermos o futuro é preparar o futuro, ou seja, estarmos preparados. A vitória ama a preparação, né? Então tem que se preparar sempre para a vitória ali. A outra frase aqui, esse aqui é de Van Gogh, né? Vicente Van Gogh, diz assim: grandes realizações não são feitas por impulsos, mas por uma soma de pequenas preparações. Verdade, né? Os atletas vão se preparando para conseguir uma vitória também. Essa outra aqui é de John Wonder. Ele colocou aqui: preparar-se é a primeira e a mais importante parte da jornada para qualquer conquista. Então, a preparação é fundamental para nós conquistarmos aí. E essa outra aqui eu até achei semelhante a uma escritura, né? Essa aqui é de Mark Twain. Diz assim: você nunca estará sobrecarregado se estiver preparado, né? Você nunca será, será, será sobrecarregado se estiver preparado. Me lembrou Doutrina e Convênios, seção 38, versículo 30, na qual diz: mas se estiverdes preparado, não temereis. Tá bom? Então, a preparação é a chave aí para que nós possamos receber a coroa que Deus já preparou para nós. Tá bom? É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.